Olá, eu sou o professor Eric e esse é meu vídeo de inscrição para o PSS 2023. Nessa aula, nós vamos recapitular rapidamente as estruturas do sistema respiratório, explicar e revisar os conceitos de respiração celular e difusão e vamos construir dois mapas mentais do caminho dos dois gases mais importantes do sistema respiratório. Certo? Então vamos começar. A anatomia do sistema respiratório, ela funciona da seguinte maneira. Primeiramente, o gás oxigênio, ele entra na cavidade nasal pela inspiração, depois ele passa pela faringe, depois pela laringe, que tem duas estruturas importantíssimas, que são as cordas vocais, que nós vamos falar mais algumas coisas interessantes dela já já, e temos também a epiglote, que ela impede a comunicação do sistema digestório e do sistema respiratório. Por isso que quando você engole, você não consegue respirar. E temos a traqueia, que possui os cílios e as células produtoras de muco. É ela que promove as tosses, pois esses cílios empurram as impurezas para cima, gerando as tosses. E essa traqueia se ramifica em dois brônquios, que dentro dos pulmões se ramificam em vários bronquíolos. E nas extremidades desses bronquíolos tem sacos de gases chamados de alvéolos pulmonares. Nós vamos falar um pouquinho deles agora. Eles são revestidos por capilares sanguíneos, que dá para ver nessa imagem, que tem dois tipos de capilares sanguíneos. Os azuisinhos, eles são os ricos em gás carbônico, chamado de sangue venoso, e o sangue arterial, que é esse vermelhinho aí, ele é rico em oxigênio. E eles ficam nas extremidades dos bronquíolos e é lá onde ocorre a hematose, que é a troca de gás carbônico por oxigênio, gerando a entrada do oxigênio na corrente sanguínea. E nós vamos explicar detalhadamente tudo isso para você. Então vamos lá. Uma revisão rápida de respiração celular, um conceito que vai ser importante para construir o caminho desses dois gases. A glicose e o oxigênio, elas são consumidas e o gás carbônico, a água, e energia em forma de ATP são geradas. E essa glicose, ela é adquirida onde? Na alimentação. O oxigênio, ele é adquirido na inspiração. E o gás carbônico, ele é exalado na expiração. Agora, pergunta para você, você saberia me dizer se essa flecha se invertesse, como que é o nome do processo? Pois é, vai quebrar sua cabeça. O caminho inverso é a fotossíntese, porque na fotossíntese o carbono é utilizado para a produção de glicose e ocorre a geração de oxigênio, lá onde as plantas ganham sua energia, produzem glicose, a partir do gás carbônico, certo? Então vamos começar a construção do nosso mapa mental. Na respiração celular, ocorre o consumo de oxigênio, por isso eu coloquei um menos, e ocorre a liberação do gás carbônico. Aumenta a quantidade de gás carbônico. E esse gás carbônico, ele é levado para o sangue, após as células o produzirem pela respiração celular. E quando ele ocorre sua produção, ele é levado até os pulmões pelas artérias pulmonares. E nas artérias pulmonares, eles acabam chegando nos alvéolos através dos capilares, aqueles vasos bem pequenininhos que abraçam os alvéolos. E eles entram nos alvéolos por difusão. Vou explicar já já. E eles são liberados na expiração. Você, aluno, saberia me dizer o que é o controle controlado da expiração, ou seja, da saída do gás carbônico? Exatamente, a vibração das cordas vocais, ou seja, a fala. Controle, dessa liberação de gás carbônico gera a fala na vibração das cordas vocais lá na laringe. Então, como ocorre a entrada do gás carbônico nos alvéolos? A difusão é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Quando ocorre a respiração celular, aumenta a quantidade de gás carbônico no sangue, então o sangue fica mais concentrado e o alvéolo pulmonar fica menos concentrado. Por isso, o gás carbônico, ele passa do meio mais concentrado para o menos, ou seja, do vaso sanguíneo para o alvéolo pulmonar. Agora está fazendo mais sentido para você, né? Então agora vamos falar um pouco do oxigênio. O oxigênio, ele entra pelo nariz ou pela boca através da inspiração. Quando ele passa pelo nariz, ele fica mais puro, porque temos alguns pelos para filtrar as impurezas. Por isso que a gente sempre pede para você evitar de
utilizar a boca para respirar. Priorize o nariz, certo? E ele passa pelo sistema respiratório, por todos aqueles órgãos e estruturas que eu falei lá no começo. Laringe, brônquios, traqueia, bronquíolos, e ele acaba chegando nos alvéolos pulmonares, que são esses sacos de gás. E quando chega nos alvéolos pulmonares, ele acaba entrando nos capilares por difusão. Agora vai ser um pouquinho diferente da outra vez, da outra imagem que eu coloquei para você. E quando ele chega nos capilares e entra por difusão, ele é transportado para os tecidos pelas veias pulmonares. Ele chega através dos capilares nos alvéolos e os alvéolos colocam esse oxigênio dentro da corrente sanguínea, para que ele possa ser transportado para os tecidos, para que ele possibilite a respiração celular. Aí eu pergunto para você, você só pode fazer a respiração celular com oxigênio, que ocorre o consumo de glicose, através da utilização do oxigênio, para a liberação do gás carbônico. Você percebe que no caminho mental do gás carbônico, a respiração celular está no início, e no do oxigênio, a respiração celular está em último, você consegue fazer a ligação desse ciclo, muito interessante. E aqui no na situação do oxigênio, é um pouco diferente. No gás carbônico, que a gente colocou lá no outro slide, ele entra dentro dos alvéolos, para que ele possa ser exalado. No caso do oxigênio, ele vai entrar na corrente sanguínea, porque nós queremos eles dentro das nossas células para que nós possamos fazer a respiração celular. Nesse caso, o alvéolo pulmonar, que está ligado com o sistema respiratório, ele está muito concentrado de oxigênio. Por isso que você tem que sempre ficar respirando. Na verdade, você está enchendo quem? O seu alvéolo pulmonar. E o seu vaso sanguíneo está menos concentrado de oxigênio do que o alvéolo. E a difusão é a passagem de soluto, no caso o gás oxigênio, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Nesse caso, o oxigênio ele vai do alvéolo pulmonar em direção ao vaso sanguíneo. Por isso que o nosso sangue ele fica cheio de oxigênio quando ele sai do pulmão, pois ocorreu a hematose, que é esse processo, na qual o oxigênio sai do alvéolo e passa para o vaso sanguíneo por difusão. Então, se você parar de respirar, aqui onde tem esse maisinho, vai ficar um igual, vai ficar um menos, e não vai ocorrer a difusão. Mas então, a gente explicou todo esse mapa para você agora. Agora é a sua vez de fazer um mapa completo para mim. Você vai ter que fazer os dois mapas mentais, do oxigênio e do gás carbônico. E eu gostaria que tivesse com as suas palavras e tivesse com vários detalhes que eu coloquei aqui na aula para você, explicando respiração celular, explicando o consumo de glicose e por quê. Eu ajudei você a criar o meu mapa mental, mas o meu mapa mental está muito simples. Se você conseguir criar o seu mapa mental com as suas palavras, seria muito incrível. Então, obrigado. Esse é o fim do meu vídeo.